Brasil período regencial. Sabinada. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu na província de Bahia entre os anos de 1837 e 1838, durante o Brasil Império. Nesse período, o Brasil não tinha nenhum imperador no trono e o comando do Império Brasileiro estava nas mãos dos regentes. Por isso, afirma-se que a revolta da Sabinada ocorreu no período regencional. A revolta recebeu esse nome porque o líder era Francisco Sabino. A participação da camada popular nela demonstrava a grave crise social que o Brasil enfrentava naquela época. Os revoltosos desejavam implantar uma república na Bahia, mas foram contidos pelas tropas imperiais. Principais causas da Sabinada. Logo após a abdição de Dom Pedro I em 1831 e a impossibilidade de seu filho herdeiro, Pedro de Alcântara, assumir o trono brasileiro porque tinha apenas 5 anos de idade, o Brasil foi governado por regentes. Era o período regencial. Neste momento, o poder moderador, que era exclusivo do imperador e foi suspenso em 1834, foi decretado o ato adicional que, entre outras medidas, convencia a relativa autonomia às províncias por parte do governo central. Porém, os governantes eram nomeados por regentes. Por causa disso, vários grupos provincianos revoltaram-se contra as escolhas de novos governantes desde o início do reinado de Dom Pedro I. E as relações entre o governo central e as demais províncias deterioravam-se. O autoritarismo de primeiro monarca causou revoltas em várias regiões do Brasil, principalmente no norte. As ideias dos republicanos ganharam simpatia de muitos líderes de províncias. As antigas colônias espanholas, bem como os Estados Unidos, logo após sua independência, tornaram-se repúblicas. Apenas o Brasil, independente, tornou-se um império na América. E a república permitia às províncias maior autonomia, isto é, relativa liberdade para administrar-se. O projeto imperial brasileiro pretendia manter unidade territorial a todo custo, impedindo a antiga colônia portuguesa, tal que ocorreu com as antigas colônias espanholas, esfacelasse-se em várias repúblicas da América do Sul. Desde o início do século XIX, a província da Bahia já apresentava conflitos sociais. A independência foi proclamada naquela região alguns meses antes do grito do Ipiranga, em 19 de fevereiro de 1822. Os baianos proclamaram sua liberdade em relação ao domínio português. Em 1835, escravos islâmicos rebelaram-se por meio da Revolta dos Males. A economia estava em crise desde a queda da produção açucareira no final do século XVII. Nota-se que o contexto em que se desencadeou a Sabinada era do intenso confronto durante o primeiro reinado, 1822 e 1831. Dom Pedro I governou o Brasil de forma autoritária. A própria Constituição Imperial foi ortogada, isto é, imposto pelo imperador. A sua forma intempestiva de governar desagradou inúmeras províncias. Esse autorismo só reforçava a defesa da instalação republicana no Brasil. Apesar desse ambiente instável, ainda havia esperança de que a coroação de Dom Pedro II pudesse acalmar os ânimos mais exaltados das províncias. Mesmo acontecendo em várias regiões do Brasil, algumas revoltas estavam interligadas à revolta dos farrapos, ocorrida no Rio Grande do Sul. Esteve conectada com a Sabinada. O líder farrapo Bento Gonçalves foi aprisionado no Forte do Mar, em Salvador, e a ideia de transformar a província da Bahia em uma república baseou-se em sua influência sabinada. Tem esse nome por causa do seu principal líder, Francisco Sabino. Ele foi médico e jornalista. A publicação de jornais foi importante para a divulgação dos ideais da revolta para agariar. A Sabinada foi caracterizada como um levante armado em defesa da formação de uma república na Bahia. Porém, não havia intenção entre os revoltosos de se separar-se do Brasil. Ou seja, não era revolta separatista, ao contrário de outras que aconteceram durante o período regencial. O governo a ser instalado era transitório e aguardava a maioridade de Dom Pedro II para iniciar-se o segundo reinado. De acordo com o professor Boris Fausto,
As revoltas do período regencial não se enquadraram em uma moldura única. Tinha a ver com as dificuldades da vida cotidiana e as incertezas da organização política, mas cada uma delas resultou de realidades específicas, províncias ou locais. Muitas rebeliões, sobretudo, até meados da década de 1830, ocorreram nas capitais mais importantes, tendo como protagonistas a tropa e o povo. A Sabinada não tinha entre seus objetivos a abolição da escravidão, porém não recusou a participação dos escravos no campo de batalha. Os revoltosos prometeram aos escravos que pagassem em armas no levante dar-lhes a liberdade. Já os escravos que não aderissem à Sabinada permaneceriam escravos. Dessa forma, para os sabinos, a liberdade dos escravos estava condicionada à adesão à revolta, à atuação dos revoltosos. Restringiu-se a Salvador, capital da província da Bahia. A permanência da revolta na cidade não foi uma opção. No recôncavo baiano e nas regiões rurais, os senhores de engenho eram aliados do governo central e impediam que as ideias da revolta se espalhassem da cidade para o campo. Oi, eu sou o aluno Lucas Araújo, do 8º ano A, e hoje eu vim aqui falar sobre a revolta do evento histórico Sabinada. Bem, os sabinos ocuparam Salvador e tentaram implantar uma república, a República Baiense. Francisco Sabino e seus aliados conseguiram depor o governante da província e instalar um novo governo em 7 de novembro de 1837. Quem estava na regência era Padre Diogo Feijó, que prontamente enviou tropas militares para derrotar a revolta. Como a capital baiana estava na região litorânea, as tropas atacaram os rebeldes tanto por terra como pelo mar. Os latifundiários, que estavam nas áreas rurais, apoiaram o ataque regencial. A Sabinada foi derrotada em 1838 durante o combate. Casas foram incendiadas e inúmeros rebeldes foram mortos. Os líderes foram presos e condenados à prisão perpétua, mas Dom Pedro II, recém-coroado imperador, abrandou a condenação e os líderes foram presos em regiões distantes da Bahia, como as províncias de Mato Grosso. Bem, sobre a revolta foi isso.